Tomei uma decisão e, se o coronel for contra as minhas vontades, irei embora, levando minha filha comigo. Clementina, preocupada, perguntou: Que decisão você tomou, minha filha? Vou mandar o assassino de Leôncio embora da fazenda. Clementina disse: Minha filha, você não pode fazer isso, pois seu pai jamais deixará Daniel partir sem sua autorização. Alice, não dando ouvidos à mãe, se retirou, pois tinha muitas coisas para falar com o novo administrador da fazenda. Ao chegar à soleira da porta, viu Daniel andando de um lugar a outro. Daniel, entre. Vamos até a sala, preciso conversar com você. Daniel obedeceu sem nada dizer. Embora expressasse humildade, ele estava sentindo muita raiva, pois justamente naquele dia havia muita coisa a ser feita, porém limitou-se a se calar. Alice chamou o homem à sala e foi logo ordenando que se sentasse. Daniel se recusou, dizendo: Pode falar, sinhazinha, pois tenho muitas coisas a resolver. Alice abriu o coração. Naquele dia em que atirou em Leôncio, você destruiu a minha vida, e agora vou fazer o mesmo com você, seu verme. Se você queria o cargo de Leôncio, era somente mostrar competência, pois meu pai logo o colocaria como administrador. Daniel, ao ouvir as palavras de Alice, tentou contra-argumentar. Fiz somente o que seu pai mandou. Você é um homem desprezível, pois matou um homem de bem. Os outros se recusaram a atirar, mas você foi o Judas que traiu Leôncio por um cargo na fazenda de meu pai. Daniel, a cada palavra, sentia a raiva aumentar, porém tentou se segurar, afinal tratava-se da filha do patrão e ele teria que ouvir as ofensas e se calar. Alice continuou: Quero que saia das terras que um dia serão minhas. Daniel, irritado, disse, esboçando um sorriso de deboche: Essas terras um dia serão suas, mas ainda pertencem ao coronel, e é a ele que devo obediência. Alice retrucou: Se eu fosse você faria o que estou mandando, pois posso ir à polícia e contar justamente o que aconteceu. Meu pai foi o mandante, porém você é um criminoso. Com papai nada acontecerá, porque ele é rico e tem nome, mas, quanto a você, passará anos a fio na cadeia. Seu pai já acertou tudo com o chefe de polícia, e saiba que nada acontecerá comigo. Alice disse: Não tenha tanta certeza disso, pois papai tem costas quentes e, se eu contar ao chefe de polícia tudo o que aconteceu, você pagará sozinho pelo assassinato de meu marido. Daniel soltou uma gargalhada de ironia. Não vou pedir demissão de meu trabalho, afinal o patrão aqui é o coronel e a senhora é apenas sua filha, e como disse o patrão tem costas quentes e irá me defender. Irritada, Alice gritou: Agora você vai sair daqui, pois posso ir agora mesmo à chefatura de polícia e contar como tudo aconteceu. Papai alegou legítima defesa da honra, porém ele se esqueceu de que eu já estava casada com Leôncio, tanto que carrego comigo seu sobrenome. O coronel, ao ouvir a gritaria na sala, saiu de seu gabinete indagando: O que está acontecendo aqui? Daniel adiantou-se em dizer: Sua filha está me mandando embora, coronel. Teotônio, sentindo-se ofendido, perguntou à filha: Por que está despedindo meu homem de confiança? É simples, senhor meu pai, esse verme matou meu marido, certo que foi com suas ordens, mas os outros se recusaram a atirar. Eu odeio e quero ele fora de nossas terras. Se acaso o senhor não o fizer, vou à chefatura da polícia e falarei tudo o que realmente aconteceu naquele dia. O senhor alegou legítima defesa da honra, mas esqueceu que, quando o matou, ele já era meu marido. Teotônio, sentindo-se desmoralizado, disse: Enquanto eu for vivo, quem toma as decisões aqui nessa fazenda sou eu e Daniel continuará a trabalhar comigo. Alice, com ódio, disse: A escolha é sua, mas saiba que eu sairei dessa casa agora mesmo e levarei minha filha comigo.
Daniel, olhando para o coronel, lançou um sorriso, que foi prontamente observado pelo coronel. Atônito, Teotônio tentou contemporizar a situação. Alice, compreenda, nada do que fizer poderá trazer seu marido de volta, esse mal é irreparável. Alice, com lágrimas nos olhos, disse. Mas saber que o assassino de meu marido mora nas mesmas terras que eu, me incomoda. A escolha é sua, senhor meu pai. O Daniel vai embora, ou eu irei e entregarei Daniel à chefatura de polícia. Teotônio sabia que havia mentido para o chefe de polícia e, se Alice resolvesse contar tudo como fora exatamente, ele poderia ter graves problemas com a lei, e isso seria o fim de sua carreira política. Teotônio pensou por alguns instantes. Está bem, Daniel, você está despedido. Daniel mal pôde acreditar no que ouvia. Eu só matei aquele infeliz porque o senhor mandou que eu atirasse. Alice, com os olhos cheios de ódio, esbravejou. Meu pai deu ordem para que todos atirassem, mas os outros dois se recusaram a fazer isso, pois não queria manchar suas mãos com sangue inocente. Mas você o fez sem nem ao menos pensar que ele já estava casado e que em breve se tornaria um chefe de família. Daniel, olhando com raiva para o coronel, falou. Se o coronel me mandar embora, vou à chefatura de polícia e contarei tudo o que aconteceu naquele dia e a ordem que veio do senhor. Teotônio tinha um grave defeito. Odiava quando alguém o ameaçava. Por isso, com raiva, disse. Pode ir até a chefatura de polícia, mas lembre-se de que comigo nada acontecerá, pois sou o coronel Teotônio, e quem passará longos anos na cadeia será você, pois eu mandei, mas a decisão de atirar ou não foi sua. Portanto, você carrega em suas costas a morte de Leôncio. Daniel sentiu-se traído pelo patrão. Vou-me embora, mas quero que o senhor apodreça sobre uma cama. Pois um homem que dá ordens e depois as lança nas costas de um simples empregado não é homem. Irritado, Teotônio disse. Bem, eu ia pagar a você um pouco mais do que tinha direito, mas agora você sairá daqui apenas levando consigo os dias trabalhados. Peço que saia de minhas terras agora. Daniel, com ódio, disse. Vou-me embora, mas um dia nos encontraremos nos infernos. E lá acertaremos nossas contas. Que seja. Agora saia. Quem não quer mais você em minhas terras sou eu. Daniel lançou um olhar de ódio para o patrão. Por ser fiel ao Senhor, eu me transformei em um assassino, e agora o Senhor me dispensa como se faz a um traste velho. Alice, pela primeira vez desde o incidente, alegrou-se com a decisão de seu pai. Porém ela se manteve de senho fechado, denotando todo o seu ressentimento. Daniel, ao olhar para Alice, falou. Você é uma moça desgraçada e ninguém vai querê-la para esposa. Teotônio, ao ouvir as palavras de Daniel, não se conteve e lançou-se contra ele, dando-lhe uma surra e jogando para fora de sua sala. Daniel saiu rogando muitas pragas, principalmente em Alice. Ele era um homem solteiro e namorava uma moça da vila chamada Teresa, portanto, pegou suas poucas roupas e, como o coronel lhe dera o cavalo de presente, colocou a pequena trouxa no lombo do animal e saiu rapidamente. Antes que Daniel deixasse as terras do coronel, Juca levou a ele um pequeno maço de cédulas, pagando seus dias trabalhados. Daniel contou as cédulas e percebeu que mesmo assim o coronel fora generoso para com ele. Mas isso não diminuiu o ódio que ele sentia no momento. Daniel chegou em casa de Teresa e contou a ela que havia sido despedido da fazenda do coronel Teotônio, e com isso disse. Teresa, você quer se casar comigo? A moça foi pega de surpresa e sendo assim disse. Daniel, nós namoramos há poucos meses e papai não vai permitir que eu me case com um homem que não tem um trabalho fixo. Daniel sentiu sua raiva aumentar. Se você se casar comigo, não irá se arrepender, pois vou me tornar um homem rico e lhe proporcionarei a vida que sempre pediu a Deus. Teresa achou que Daniel estivesse delirando e respondeu. Não preciso de nada,
Para mim basta o que já tenho. Sempre sonhei em casar com você e constituir família. Mas agora você precisa arranjar trabalho antes de pedir minha mão a meu pai. Olhando nos olhos do rapaz, perguntou: por que motivo você saiu da fazenda do Coronel Teotônio? Daniel, sentindo ódio tomar conta de cada fibra de seu coração, respondeu: vou lhe contar um segredo, mas peço que guarde isso só para você. Teresa ficou observando a expressão séria do rapaz. Juro que não contarei a ninguém. Daniel passou a relatar tudo o que havia acontecido, desde a fuga de Leôncio e Alice, até a morte do rapaz. Não contou toda a verdade à moça, afinal é mentira, dizendo que todos atiraram e que ele não sabia de qual rifle haviam saído as balas que atingiram Leôncio. Teresa ficou penalizada ao ouvir o relato de Daniel, que se fizera de vítima o tempo todo, porém continuou a escutá-lo. Quando saímos em pequena comitiva, eu disse ao coronel que eles estavam longe dali e que logo voltariam, mas ele não me ouviu. Procuramos em alguns vilarejos distantes daqui até que encontramos o casal que saía da igreja. Eles haviam se casado momentos antes. Então o coronel ordenou: atirem nesse infeliz. Eu, por minha vez, segurei a arma em direção ao rapaz, mas não queria apertar o gatilho. Só atirei quando ouvi os estampidos das outras armas. Alice, a filha do coronel, passou a odiar-me, pois ela acredita que as balas saíram do meu rifle, mas sinceramente eu não sei, porém mesmo assim me sinto um assassino. Teresa, penalizada pelo rapaz, respondeu: você foi obrigado a atirar, mas como você mesmo disse, não se sabe de que rifle saíram as balas que mataram o rapaz. Então não tem por que se culpar. Daniel deixou as lágrimas banharem seu rosto quando disse: as balas que mataram o infeliz não podiam ser de meu rifle, pois eu esperei que os outros dois atirassem e somente depois atirei, mas não mirei para atirar. Teresa quis abraçar o rapaz, porém se restringiu, pois sua mãe a vigiava da janela. Daniel perguntou: será que Dona Etelvina permitiria que eu morasse aqui por uns tempos, até eu encontrar trabalho? A moça respondeu: você deve perguntar isso a meu pai, porque quem dá as ordens aqui é ele, mas como ele gosta muito de você talvez não faça objeções. Daniel, ainda com a trouxa no lombo do cavalo, disse: vou conversar com seu pai em seu trabalho. Justino, pai de Teresa, trabalhava como ajudante na venda de Crispim, e com isso o rapaz se despediu da moça e foi até a venda para conversar com Justino. Ao chegar lá, encontrou Justino carpindo em volta da venda e, aproximando-se, passou a contar a mesma história para o pai de sua namorada. Justino coçou a cabeça e foi logo dizendo: permitirei que fique em minha casa até arranjar trabalho, mas peço que não se acomode, pois sabe como a vida é difícil. E uma boca a mais faz muita diferença. Daniel tirou um maço de cédulas do bolso. Quanto a isso não se preocupe, sempre fui um homem econômico e trago comigo todos os pagamentos que recebi do coronel. Ao ver o maço de cédulas, Justino, o pai de Teresa, arregalou os olhos. Já que você tem dinheiro, por que não se casa logo com minha filha? Daniel gostou da proposta do futuro sogro. O senhor dá permissão para me casar com Teresa? Tenho dinheiro suficiente para comprar um pedacinho de terra e fazer uma casinha. Justino concordou imediatamente, mas voltou a afirmar: você precisa voltar a trabalhar o quanto antes se quer se casar, pois é muito difícil para um homem manter uma família. Daniel pensou por alguns instantes. Vou procurar trabalho na fazenda do Coronel Matias, pois cuidar de terra é a única coisa que sei fazer. Justino gostou da ideia e com isso arrematou a conversa dizendo: enquanto você não arranjar emprego, poderá ficar em casa, mas não quero você de namoricos com Teresa. Sou um homem e sei que a carne é fraca, e não quero que minha filha se torne uma moça desgraçada. Daniel disse: não se preocupe com isso, Justino, não desonrarei Teresa.
Para falar a verdade, amanhã mesmo irei à fazenda do Coronel Matias pedir emprego. Os dois homens se acertaram, e Daniel foi até a casa de Teresa dizendo a Etelvina que seu marido havia permitido que ele ficasse lá por uns dias até arranjar outra colocação. Teresa ficou feliz, pois amava Daniel, e vê-lo todos os dias seria a maior felicidade para ela. Etelvina era uma mulher com pouco mais de 40 anos, mas a vida rude e os trabalhos pesados faziam com que ela aparentasse mais idade do que realmente tinha. A mulher, ao saber que o marido permitira que o rapaz ficasse em sua casa, disse: "Se Justino permitiu, eu não me oponho, só peço que não nos falte com respeito." Daniel jurou que respeitaria sua casa, fazendo-se de bom moço. Naquela tarde, ele ficou no fundo do quintal, onde havia um velho abacateiro, e lá refletiu sobre uma maneira de se vingar de Alice, afinal ela fora culpada por ele perder o emprego. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao ver Daniel sair praguejando a família inteira, Teotônio olhou severamente para a filha dizendo: "Você me fez perder um bom administrador, e agora quem colocarei no lugar?" Alice olhou com firmeza para o pai. "Não se preocupe com isso, eu mesma tomarei conta da fazenda em lugar de Daniel, até encontrar alguém que possa realizar o trabalho." O coronel, espantado com a empáfia da moça, falou: "Você é mulher. Ninguém vai obedecer suas ordens." Alice, em tom desafiador, respondeu: "Vamos ver se esses colonos me obedecem ou não. Aquele que não me obedecer, despedirei sem dó e nem piedade." Teotônio olhou para a filha como se a estivesse vendo pela primeira vez. "Minha filha, as coisas não funcionam dessa maneira. Se usar punho de ferro com essa gente, ficaremos sem empregados." Alice levantou a cabeça e disse: "Não se preocupe, uma coisa eu lhe juro. Farei com que essa fazenda produza 2 vezes mais, pois o fato de ser mulher não me faz incapaz de comandar algo que será meu no futuro." Teotônio achou graça e sorrindo disse: "Estou cansado e já não tenho o mesmo vigor de antes para cuidar de tudo. Primeiro você terá que aprender as contas da fazenda, o preço da saca de café, cuidar do cafezal, do milharal, das cabeças de gado e do celeiro onde se estoca as sacas de café, e além do mais você terá que ser firme com os colonos." Alice logo percebeu que o seu pai fazia troça de sua capacidade, e com isso disse: "Bem, a partir de hoje me tornarei administradora da fazenda e guarde esse sorriso maroto para depois." Teotônio, não aguentando, soltou imensa gargalhada e com isso voltou a dizer: "Minha filha, você terá que madrugar e não terá hora para parar de trabalhar. Sou mulher, mas não como as mulheres que o senhor está acostumado a ver por aí. Antes, sou forte e determinada. Se for para levantar às 3 da manhã, levantarei, e peço que me dê um prazo de 5 meses. Se meu trabalho não estiver rendendo, o senhor poderá colocar outra pessoa em meu lugar." Teotônio concordou, pois aquela era a primeira vez em 3 anos que a filha estava conversando com ele. Teotônio encaminhava-se para seu gabinete quando disse à filha: "Por favor, chame sua mãe, preciso ter um dedo de prosa com ela." O homem entrou em seu gabinete e logo se arrependeu por ter despedido Daniel, afinal, ele era eficiente, não tanto quanto Leôncio, mas era esforçado, e por um momento Teotônio pensou em não permitir que a filha tomasse posse da administração da fazenda. Clementina entrou no gabinete do marido e o encontrou com as mãos na cabeça. Preocupada, perguntou: "Por que mandou me chamar, Teotônio?" O coronel relatou tudo o que havia acontecido e encerrou a conversa dizendo: "Nossa filha quer administrar a fazenda e eu lhe dei permissão." Atônita, Clementina disse: "Como pôde permitir tal coisa? Nossa filha é mulher e ninguém irá respeitá-la." "Eu disse isso a ela, mas ela não me ouviu. Agora vou deixar ela ver com os próprios olhos o que é administrar uma fazenda. Eu a fiz professora, mas depois da morte do infeliz ela não quer lecionar. Agora ela quer ser administradora.
Fique calma, ela não aguentará 2 semanas e logo me entregará o cargo. Clementina, conhecendo a filha como conhecia, disse: Nossa filha é teimosa como uma mula, e não acredito que ela vá abandonar o cargo tão facilmente. Clementina logo ficou preocupada e decidiu ter uma conversa com a filha. Pediu licença e se retirou da presença do marido, indo procurar Juca. Onde está Alice? Perguntou ao encontrá-lo. A sinhazinha Alice está na sala de panos. Clementina, assustada, perguntou: Mas o que ela está fazendo na sala de panos? Juca deu de ombros, sinalizando que não sabia. Clementina entrou na sala de panos e encontrou Ondina tirando algumas medidas. Clementina perguntou: O que você pretende fazer, minha filha? Alice, sem olhar para a mãe, respondeu: Pedi a Ondina que faça algumas calças compridas para que eu possa trabalhar. Clementina, não concordando com a ideia da filha, foi logo dizendo: Você enlouqueceu, minha filha. Esse é trabalho para homens. Alice olhou surpresa para a mãe. Mamãe, não existe trabalho que homens façam que uma mulher não possa fazer. Reconheço que o homem tenha mais força, mas a mulher é mais astuta. Clementina, discordando da ideia da filha, continuou: Minha filha, compreenda. É humilhante para um homem aceitar as ordens de uma mulher. Alice, discordando da mãe, respondeu: Aquele que não aceitar minhas ordens será demitido, e saiba, mamãe, num futuro não muito distante as mulheres começarão a tomar espaço no mercado que hoje é dominado somente por homens. Clementina, desviando do assunto, perguntou: E quem cuidará de Sara? Alice, que não havia pensado nisso, refletiu por alguns minutos e respondeu: Pedirei a Rita que cuide de Sara enquanto eu estiver trabalhando. Mas ela sentirá sua falta, minha filha. Alice, irritada com a conversa, respondeu de maneira grosseira: Um dia essas terras serão minhas e eu terei que administrá-las. Chegou o momento de aprender enquanto o papai está vivo. Não posso deixar meu patrimônio nas mãos de colonos. Lembre-se, mamãe, do que papai sempre diz. O que engorda o gado são os olhos do dono. Clementina era totalmente contra a decisão da filha, porém percebeu que ela não iria demover de sua mente tal ideia. Alice, ignorando a presença da mãe, disse a Ondina: Não quero que faça calças iguais às dos peões da fazenda, faça com pregas e sem braguilhas. Alice escolheu alguns tecidos e mandou fazer uma para que ela pudesse usar no dia seguinte. Em seguida, mandou que se fizesse também uma camisa, e olhando para um pano azul claro disse: Faça camisa com esse tecido. Ainda hoje irei à vila e comprarei mais tecidos, pois não posso trabalhar com a mesma roupa todos os dias. No final da tarde, Alice mandou reunir os colonos em frente à casa grande e assim que todos estavam presentes ela começou a falar: Quero que todos saibam que Daniel foi despedido e eu assumirei o seu cargo a partir de amanhã. Só peço que me respeitem, não porque sou filha do dono dessas terras, mas antes quero que me respeitem como a nova administradora da fazenda. Aquele que não me obedecer só porque sou mulher será imediatamente despedido, e eu mesma farei as contas dos dias trabalhados. Meu marido foi o melhor administrador que essa fazenda já teve e, quanto a mim, seguirei os seus passos. Aquele que não estiver comigo estará contra mim, e vou avisando que não terei pena em demitir, mesmo aqueles que têm família. Quem é sábio me obedecerá, mas o estúpido se revoltará e será demitido, portanto peço que pensem em suas famílias. Durante minha administração, farei o que estiver ao meu alcance para ajudar a quem quer que seja, mas a única coisa que espero é que produzam e me obedeçam. Alguém tem alguma coisa a perguntar? Todos ficaram em silêncio, e Terêncio, ex-administrador, foi logo dizendo: Não sou um homem de aceitar ordens de mulher. Se quiser me despedir, que o faça.
Alice olhou para Terêncio com um olhar desafiador e sem conter a raiva respondeu. Que bom que alguém teve coragem de falar. Portanto, Terêncio, você está despedido, e darei apenas 1 hora para que você e sua família saiam das minhas terras. Agora mesmo entrarei e farei as contas de seus dias trabalhados, e depois poderá sair. Terêncio se arrependeu em desafiar Alice, mas o orgulho o impediu de voltar atrás. Quanto aos demais, ficaram quietos, segurando os chapéus no peito sem nada dizer. A dispensa de Terêncio mostrou aos outros que Alice era uma mulher firme e determinada. O coronel Teotônio ficou na sala ouvindo a filha falar com os colonos e não deixou de sentir orgulho de Alice. Sorrindo, voltou ao seu gabinete e, com voz alta, disse: Estou vendo que Alice irá surpreender a todos nós. O coronel pegou o livro-caixa para deixar a filha a par dos preços das sacas de café e para ensiná-la como administrar o dinheiro da fazenda. Pensou. Estou velho e já não tenho o mesmo desempenho de antes, talvez seja melhor Alice se inteirar dos negócios, afinal ela não terá mim para fazer tudo o tempo todo. Teotônio estava fazendo contas, quando de repente ouviu leves batidas à porta. Impaciente, o coronel gritou. Entre. Juca entrou no gabinete e timidamente disse. Coronel, Januário e Mariano acabaram de chegar. O coronel levou a mão à cabeça e sentiu vontade de dizer que não estava disposto a receber visitas, porém logo chegou à conclusão de que esses amigos sempre estiveram do seu lado em assuntos políticos. Teotônio foi logo dizendo. Diga a Clementina para servir-lhes café que eu já vou ter com eles. Juca pediu licença e se retirou do gabinete do coronel, indo diretamente à cozinha para informar sobre as ordens de Teotônio. O coronel não sentia vontade de conversar com ninguém, porém sabia que era obrigado a receber seus amigos, de modo que terminou algumas contas e logo se levantou, indo recebê-los. Os dois homens que estavam confortavelmente sentados levantaram-se ao ver o coronel Teotônio, e foi Januário quem disse. Viemos fazer uma visita ao amigo, afinal já faz algum tempo que não nos vemos. Mariano completou. O amigo está nos abandonando, temos achado sua falta nas reuniões do partido. Teotônio esboçou um sorriso e com aspecto cansado disse. Não vou mais às reuniões, porque cheguei à conclusão que tudo não passa de uma grande ilusão. Nós sonhamos em transformar o mundo e não somos capazes nem mesmo de transformar nosso interior. Januário, que nunca viu o amigo tão abatido, disse. Mas por que diz uma coisa dessas? Teotônio sorrindo respondeu. Como os amigos podem ver, estou ficando velho e cansado, há tempos venho pensando seriamente em abandonar a política. Mariano interveio dizendo. O amigo não pode fazer isso conosco, precisamos lutar contra as injustiças desse país. Teotônio sorrindo respondeu. O governo jamais ouvirá 3 vozes solitárias no deserto, de que vale nós querermos resolver os problemas políticos do país se não somos capazes nem mesmo de resolver nossos próprios problemas. Januário discordando do coronel disse. O amigo não pode desistir assim, antes dizia a todos que não podíamos ficar de braços cruzados e aceitar a tudo com mansidão, agora vejo que o amigo caiu numa imensa prostração. Nesse momento Clementina entrou com uma bandeja e serviu café aos 3 homens na sala, inclusive seu marido. Clementina pediu licença aos 3 e se retirou deixando-os sozinhos. Teotônio voltou a falar. Veja. Nem mesmo o amigo Romão é capaz de fazer alguma coisa, como deputado, e por mais que tenha boas ideias muito depende da banca dos deputados. Agora nós o que podemos fazer? Mariano disse. Concordo que não podemos solucionar todos os problemas políticos do país, mas, se ficarmos de braços cruzados, veremos nossa pequena cidade afundar. Gaudério como prefeito está nos decepcionando, pois em sua campanha fez muitas promessas, mas pelo que ficamos sabendo ele anda comprando cada vez mais cabeças de gado. Agora pergunto.
Com que dinheiro? Teotônio ficou esperando a resposta enquanto Mariano continuou. Com o dinheiro da verba que vem do governo. Nós erramos em apoiá-lo na campanha, pois agora ele está mostrando quem realmente é. Teotônio, que não estava sabendo do assunto, perguntou. Gaudério jamais faria uma coisa dessas, sinceramente não acredito. Januário, em tom sério, disse. Pelo que fiquei sabendo, ele foi à capital e pediu ajuda a Romão em seu nome. Ao ouvir essas palavras, o coronel sentiu-se atordoado e, mal podendo pensar no assunto, disse. O que? Gaudério foi pedir ajuda ao amigo Romão em meu nome. Mariano ajuntou. E tem mais, ele não só pediu ajuda em seu nome, como tem deixado a prefeitura abandonada, pois ele passa a maior parte do tempo em sua fazenda e nada está fazendo por nossa cidade, e tem mais, ele aumentou os impostos e o povo está sofrendo. Irritado, o coronel gritou. Maldito! Confiei nele e ele faz uma cachorrada dessa comigo? Januário disse. Enquanto o coronel estava inteirado dos fatos e fazia cobranças a Gaudério, as coisas já não iam muito bem, pois ele é ambicioso e sem escrúpulos, mas agora que o amigo não apareceu mais na prefeitura, ele está fazendo o que bem entende. Teotônio ficou irritadíssimo com as informações obtidas e com isso disse. Não posso permitir que Gaudério use de minha influência para enriquecer. Amanhã mesmo irei à prefeitura e, se não encontrar, irei até sua fazenda e chamarei sua atenção. Mas antes mandarei um telegrama ao amigo Romão pedindo que venha até minha fazenda para conversarmos. Januário e Mariano apimentaram a conversa dizendo. O pior de tudo é que o povo está contra o amigo e, se continuar assim, o amigo não ganha a eleição nem para vereador. Irritado, o coronel se levantou e passou a andar pela sala. Quase aos berros disse. Por que vocês não me avisaram disso antes? Januário, escolhendo as palavras, disse. Porque sabemos que o amigo está passando por um momento difícil, e não queríamos incomodá-lo, mas depois da verba extra que Gaudério recebeu achamos que o amigo deveria saber. O coronel disse. Januário, você está com seu automóvel? Sim, por que pergunta? Quero que me leve à cidade agora mesmo. Preciso passar um telegrama ao amigo Romão. Mas o que o amigo dirá nesse telegrama? Perguntou Januário. Vou dizer que não é para ele arranjar a verba para Gaudério em meu nome, pois estou afastado da política. Januário não esperava outra atitude do coronel e rapidamente se levantou dizendo. Temos que ir logo, pois o telégrafo fechará em 2 horas. Os 3 homens saíram rapidamente e seguiram em direção à cidade. A estrada era ruim e o Ford de ano 1930 de Januário era lento. O coronel ia dizendo. Não dá para ir mais rápido. Se eu fosse a cavalo chegaria primeiro que o automóvel. Januário respondeu. Essas estradas de terra estão muito cheias de buracos, se eu correr muito poderemos sofrer um acidente. Debochando do automóvel de Januário, o coronel disse. Acidente nessa velocidade? Não quero zombar do amigo, mas isso seria impossível. Januário não gostou da brincadeira do coronel, e decidiu se calar. Logo os 3 entraram na cidade seguindo para o telégrafo. Teotônio passou o telegrama com as seguintes palavras. Romão, espero você em minha fazenda no domingo. Depois de enviar o telegrama, Teotônio resolveu ir à prefeitura para ter uma conversa com Gaudério e, ao entrar, a moça que trabalhava como secretária foi logo dizendo. O prefeito não se encontra, o coronel quer deixar algum recado. Teotônio, esboçando um sorriso cínico, perguntou. Que horas se costuma encontrar o prefeito? A moça pensou por alguns instantes antes de dizer. O prefeito costuma vir todas as manhãs, e à tarde ele vai resolver alguns assuntos da cidade. Está certo, obrigado. Os 3 homens saíram e foram diretamente à fazenda de Gaudério. Ao chegar, encontraram o prefeito andando pelas cercanias da fazenda. Assim que o prefeito viu o coronel, pensou. Lá vem confusão.
Galdério, embora fosse padrinho de Teotônio, não tinha o mesmo escrúpulo político que o amigo. Teotônio, junto com Mariano e Januário, foi convidado a entrar, e foi o coronel que começou perguntando: o prefeito não deveria estar na prefeitura a uma hora dessas? Galdério disse friamente: não. Sou o prefeito e faço o meu horário. Irritado, o coronel disse: mas o amigo, no momento da posse da prefeitura, prometeu que tudo faria ao povo e pelo povo, mas não é isso que vejo. Galdério ficou calado enquanto o coronel continuou: quero que o amigo me explique por que pediu uma verba extra a meu amigo Romão em meu nome. Galdério, nesse momento, sentiu um frio percorrer-lhe a espinha e, em poucas palavras, disse: para cumprir as promessas em campanha é preciso de dinheiro, e estou fazendo um bom mandato. Teotônio, gargalhando, disse: o amigo está fazendo um bom mandato à sua fazenda, não é mesmo? Fiquei sabendo que suas cabeças de gado aumentaram vertiginosamente, ou estou errado? Galdério disse: assim o amigo me ofende. Tenho comprado cabeças de gado, mas também tenho vendido muitas cabeças, e isso nada tem a ver com as verbas que a prefeitura recebe. Teotônio, fuzilando Galdério com o olhar, perguntou: é bem verdade que o amigo fez muitas promessas, mas agora quero saber: de todas as suas promessas, quais foram cumpridas? Galdério, nesse momento, sentiu-se acuado, e o coronel, aproveitando da fragilidade do prefeito, continuou: o amigo não cumpriu nenhuma de suas promessas. E para onde está indo a verba que recebe do governo? Galdério preferiu atacar para se defender, dizendo: se quer saber o que faço, vá até a cidade e veja quantos benefícios foram feitos com essas verbas. Irônico, o coronel disse: estivemos na cidade e não vi nada que já não houvesse visto antes. Galdério disse asperamente: tenho respeito pelo amigo, mas não lhe dou o direito de cobrar nenhuma satisfação do que faço ou deixo de fazer na prefeitura. Januário e Mariano estavam gostando da conversa, porém permaneceram calados. O coronel, perdendo a paciência, disse: o amigo esqueceu que, se não fosse pelo meu apoio, não seria eleito. Fui prefeito 3 vezes na cidade e o povo aprovou meus mandatos, e agora o que vejo? Meu nome ser enxovalhado pela sua má administração e, além do mais, quero que fique sabendo que não terá nenhuma verba extra. Deixei as coisas de lado, mas saiba que agora vou retomar o meu posto. Eu o coloquei lá e tenho influência suficiente para fazer com que não ganhe nem mais uma eleição. Doravante irei à prefeitura todos os dias, pois preciso ver o livro caixa e estudar para onde está indo o dinheiro que a prefeitura vem recebendo do governo. Mas fique sabendo que, se eu constatar desvio de verba, o amigo terá que vender todas as suas cabeças de gado e devolver o dinheiro aos cofres públicos. Galdério gritou: não lhe dou o direito de ver conta nenhuma, afinal eu sou o prefeito. Teotônio, sorrindo, disse: se o amigo não aceitar, é um direito seu, mas saiba que vou informar a meu amigo Romão tudo o que está acontecendo e ela poderá pedir contas da verba. Como sabe, o amigo Romão me é muito próximo, portanto ele saberá o que você está fazendo e a prefeitura não receberá nenhuma verba. Teotônio pensou por alguns instantes e, sem olhar para seus 2 amigos, disse: a escolha é sua. Ou eu vou ver o livro caixa da prefeitura, ou o amigo Romão irá certificar-se com seus próprios olhos e obrigará a devolver o dinheiro. Galdério, sentindo-se totalmente acuado, disse: vamos agora à prefeitura, entregarei o livro caixa em suas mãos. Assim é melhor. Galdério não quis ir com os 3, antes preferiu ir com seu próprio automóvel, pois assim pensaria melhor o que fazer. Os 2 automóveis saíram em direção à cidade e, enquanto o carro deslizava pela estrada poeirenta, o coronel disse: hoje vou desmascarar Galdério e, além do mais, contarei tudo o que está acontecendo na vila, pois essa conversa se espalhará como rastilho de pólvora e o povo saberá que eu não concordo com a roubalheira de Galdério.
Logo os dois automóveis chegaram à prefeitura e a moça que trabalhava como secretária do prefeito já não estava em seu posto. O coronel pegou o relógio que trazia atrelado a seu colete e olhando as horas disse: "Que horas sua secretária sai da prefeitura?" Gaudério com raiva disse: "Ela sai às 4 da tarde." "Mas por que ela sai às 4 da tarde, se o horário é até às 6? Gaudério preferiu se calar, e nesse instante foi até sua sala e entregou vários livros caixa ao coronel. Januário e Mariano estavam gostando de ver os apuros do prefeito e foi Januário quem disse: "Não fique nervoso, há um velho ditado que diz: quem não deve não teme." Gaudério preferiu ignorar as palavras de Januário e com ódio disse: "Está satisfeito agora? Todas as verbas que a prefeitura recebeu estão registradas aqui, agora faça o que quiser." Teotônio pegou os 6 livros caixa de capa preta dizendo: "Esses livros levarei comigo, pois preciso estudar com calma." Gaudério objetou dizendo: "Esses livros não podem sair da prefeitura." Teotônio sorrindo respondeu: "Quero ver quem me impedirá de levá-los." Gaudério sabia que o coronel encontraria muitas falcatruas e temendo disse: "Teotônio, sempre fomos amigos, não vejo motivos para desconfianças." O coronel imponente respondeu: "O prefeito além de amigo é meu compadre, mas não posso permitir coisa errada, afinal eu emprestei o meu nome para que você se elegesse." Gaudério nada disse e o prefeito saiu levando os pesados livros consigo. Sentou-se em sua mesa pensando: ele vai descobrir que a prefeitura tem recebido as verbas e outras verbas extras, e agora o que farei? Conhecendo o compadre como conheço, ele vai me expor a fim de limpar seu nome. Estou arruinado. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 14. Corrupção. Enquanto os 3 voltavam à fazenda do coronel, Mariano disse: "De uma coisa não tenho certeza. O amigo Gaudério deve estar em franco desespero numa hora dessas." Teotônio gritou: "Patife! Gaudério me traiu e, assim que eu descobrir todas as sujeiras que anda fazendo, eu o obrigarei a vender as cabeças de gado e devolver o dinheiro aos cofres públicos." Mariano esboçou um sorriso. "Que bom que o amigo está de volta." Teotônio disse: "Por problemas familiares, deixei as coisas de lado, mas jamais permitirei que meu nome seja enxovalhado por um calhorda como Gaudério. Depois que eu provar que ele está roubando os cofres públicos, informarei meu amigo Romão, que virá no domingo." Januário foi logo dizendo: "O amigo não terá tempo para ver todo o registro até domingo. Se quiser ajuda, estamos à sua inteira disposição." Teotônio pensou por alguns instantes antes de falar. "Quer saber? Não vou me fazer de rogado, peço que me ajudem a levantar provas para mostrar ao amigo Romão." Mariano e Januário ficaram felizes em ver que o coronel voltava a ser como antes. Naquela mesma noite, Teotônio começou a ver os livros caixa da prefeitura, e percebeu que havia algumas rasuras. Observou que o valor da verba estava modificado, pois havia uma rasura onde dava para ver o valor anterior. Irritado, pensou: "Nunca imaginei que meu compadre e amigo fosse tão ambicioso. Veja isso. Está roubando o dinheiro do povo." Indignado, o coronel resolveu passar a noite vendo as contas da prefeitura, e, nesse envolvimento, não se deu conta do adiantado das horas. Quando o coronel parou, já ouvia um galo cantar ao longe. Clementina, ao acordar, percebeu que o marido não havia ido dormir e, preocupada, decidiu ir a seu gabinete, encontrando-o no recálculo de algumas contas. "Você não dormiu?" ela perguntou. O coronel mal ergueu os olhos para a esposa. "Não. Estava aqui refazendo algumas contas da prefeitura e mal posso acreditar no que vejo. Há muitas rasuras nos livros caixa,
e Gaudério sempre diminuiu o valor da verba que vem para o município. Isso explica por que suas cabeças de gado aumentaram consideravelmente nos últimos tempos. Clementina, não acreditando, disse: Você está insinuando que o compadre Gaudério está roubando a prefeitura? Irritado, o coronel respondeu: Não tenho dúvida alguma. Aliás, tenho certeza. Observe essas rasuras nos livros caixa. Quando terminar o seu mandato, ele terá aumentado 2 vezes a sua fortuna. Clementina, sem compreender, comentou: Mas ele não precisa disso, afinal, já é rico de berço. O coronel retrucou: O problema não é o dinheiro, mas antes a ganância que se apoderou dele. Como nos enganamos com as pessoas. Justo o compadre, que sempre foi um homem de bem, agora está metido em tantas falcatruas. Clementina, percebendo que o marido estava obstinado com a ideia de vasculhar as contas da prefeitura, disse: Teotônio, deixe isso pra lá e vá descansar, pois você passou a noite fazendo e refazendo contas. Venha, vamos tomar café. Depois você dorme um pouco. Primeiro que saco vazio não para em pé, e segundo que o homem precisa de algumas horas de sono para recompor sua vitalidade. O coronel, percebendo que a esposa estava preocupada com seu bem-estar, sorriu amavelmente para ela. Clementina, há tempos você não se mostra preocupada comigo. A mulher decidiu ficar calada. Estou com fome, vou fazer meu desejo e esperar Januário chegar, pois ele disse que me ajudaria a ver as contas da prefeitura, Teotônio falou. Clementina ordenou: O senhor vai fazer seu desejo e dormir um pouco, pois o cansaço mental não permitirá que seu trabalho flua livremente. O coronel se deu conta de que a esposa tinha razão. Vou me deitar um pouco, pois já não estou conseguindo raciocinar direito. Clementina ajuntou: Teotônio, quando Januário chegar não vou chamá-lo, deixe um pouco de trabalho para ele. Teotônio pensou por alguns instantes e respondeu: Talvez você tenha razão, já trabalhei muito esta noite, vou deixar um pouco do trabalho para Januário. Depois completou: Peça a ele que, antes de começar a ver as contas da prefeitura, chame Mariano, pois um é pouco, mas 2 são suficientes para fazer um bom trabalho. Clementina puxou o marido pelo braço. Vamos fazer nosso desejum, pois a mesa já está posta. Teotônio obedeceu à esposa e, ao se levantar, espreguiçou-se a ponto de estralar alguns dos ossos. Clementina, sorrindo, comentou: Teotônio, você já não tem mais idade para perder uma noite de sono, compreenda que o tempo passou e seu corpo está exigindo descanso. O coronel sorriu aliviado, pois percebera que as coisas entre ele e a esposa melhoravam. O casal rapidamente entrou na copa, encontrando o café fumegando no bule e o leite em uma leiteira de porcelana. Teotônio procurou não pensar mais no assunto, afinal sentiu-se imensamente feliz acreditando que as coisas voltavam ao normal. Os 2 começaram a fazer o desejum, quando Alice desceu vestindo uma calça comprida e uma camisa verde de mangas compridas. Teotônio pegou o relógio que trazia no bolso do colete e perguntou: Por que levantou-se tão cedo, minha filha? Alice, sem saber que o pai havia passado a noite em seu gabinete, respondeu em monossílabos: Começarei hoje a trabalhar como a mais nova administradora da fazenda, o senhor se esqueceu? Teotônio percebeu a austeridade da filha para com ele. Minha filha, você não precisa passar por isso, pois temos homens capazes de desempenhar tal empreitada. O senhor já deveria saber que a engorda do boi muito depende dos olhos do dono, portanto vou cuidar desta fazenda como se fosse minha. Preocupado, o pai disse: Minha filha, com alguns dos colonos você terá que ter punho de ferro, pois se nem mesmo Daniel eles obedeciam, imagina se vão obedecer você. O senhor está certo, mas não sou o Daniel, e comigo as coisas serão bem diferentes.
Fiquei sabendo que ele tratava todos usando força bruta, e tenho certeza de que não precisarei disso. Teotônio olhou para a filha em tom desafiador. Se não pretende usar força bruta, como fará para que a respeitem? Alice, sem pensar, respondeu. Coronel, à medida que respeitamos os outros, eles automaticamente nos respeitarão. Um bom patrão não é aquele que ameaça e xinga, mas antes aquele que observa e chama a atenção com discrição. Teotônio não gostou de a filha tê-lo chamado de coronel, porém decidiu nada dizer, pois era a primeira vez em 3 anos que a filha conversava com ele. Abrindo um largo sorriso, falou. Isso só funciona nas histórias de livros que leu, pois a vida real é muito diferente. Alice, não querendo se estender muito no assunto, comentou. Vamos esperar, pois somente o tempo irá dizer se darei conta do trabalho ou não. Teotônio ficou calado, e viu a filha sorver rapidamente uma xícara de café com leite. Não vai comer pão com manteiga? Perguntou Clementina. Não posso, mamãe, preciso ver por onde começar. Teotônio observou a filha se retirar de sua presença, e com tristeza disse à esposa. Você viu? Nossa filha agora me chama de coronel. Clementina, sem querer voltar a um velho assunto, tornou. Nossa filha está ferida. Respeite sua dor, com o tempo, tudo isso se acalmará. Teotônio terminou seu desjejum. Vou me deitar, falou ele. Preciso descansar um pouco, pois a noite passou rapidamente, mas meu corpo está exigindo que eu durma. Clementina concordou com o marido, dizendo a Olinda que não fizesse muito barulho, pois o patrão iria descansar. Alice chegou ao terreiro de café e encontrou alguns dos colonos esparramando os grãos quando perguntou a José. José, onde estão todos? José sem pensar respondeu. Os que trabalham na lavoura já foram para o cafezal, quanto a Elias, Chico e eu somos responsáveis por espalhar o café e cuidar do celeiro. Alice gostou de José de modo que disse. José, venha comigo, vamos ao celeiro para contar as sacas de café que há em estoque, depois quero que me acompanhe no cafezal e mais tarde quero ver o resto da fazenda. José com humildade foi logo dizendo. Mas para cuidar do terreiro são necessárias 3 pessoas, se eu sair, os outros 2 terão que trabalhar dobrado. Não se preocupe com isso. Vamos ao cafezal e trarei alguém para tomar o seu lugar. Nos primeiros dias precisarei de sua ajuda para comandar a fazenda do meu pai. José nada disse, seguindo obedientemente a filha do coronel. Alice pediu a Juca que atrelasse o cavalo mais manso para que ela pudesse ir ao cafezal, e o menino, desconhecendo Alice, falou. O cavalo mais manso que temos aqui é o Trovão. Mas ele se assusta com qualquer coisa e não é difícil disparar. Peguei esse mesmo. Assim que nascer um potro, vou mandar adestrar, e esse será só meu. Juca falou. Temos uma égua que dará cria na próxima lua, se quiser poderei pedir que deixem um potro para você. Alice sabia que Juca era íntimo, e com discrição chamou o rapazote de lado dizendo. Juca, quando estiver trabalhando, peço que me chame de senhora, pois se os outros colonos virem você me tratando com tamanha intimidade logo vão pensar que poderão fazer o mesmo, e isso poderá me trazer muitos problemas. Juca não estava acreditando no que ouvia e, ressentido, disse. Sim, senhora. Não lhe faltarei mais com respeito. Alice sentiu pena do rapaz. Porém sabia que não havia outra maneira de impor respeito. Voltando para junto de José, disse. Juca, quando a égua der cria, diga a Chico Preto que me avise. Juca anuiu com a cabeça em um gesto afirmativo, indo em seguida atrelar o cavalo que Alice havia ordenado. Depois de 15 minutos, Juca voltou puxando o animal e alertou. Cuidado! Trovão é meio traiçoeiro. Ele dispara com facilidade. Quando ele disparar, puxe forte as rédeas,
levando seu corpo para trás. Quando cansar ele para, mas tome cuidado para não cair. Alice respondeu. Farei isso, Juca, não se preocupe, tudo dará certo. Alice olhando viu que Juca havia atrelado somente um cavalo e sendo assim voltou a dizer ao rapaz. Por que você não atrelou um cavalo a José? José olhou surpreso para Alice, afinal nem o coronel e nem Daniel permitiam que os colonos montassem nos cavalos da fazenda. Juca sem saber o que dizer ajuntou. A senhora quer um cavalo para José? Sim. Quero chegar junto com José no cafezal, pois isso diminuirá tempo. José pensou. A sinhazinha não é diferente de Leôncio, pois ele permitia que qualquer um montasse nos cavalos da fazenda, que Deus o tenha em bom lugar. Juca rapidamente perguntou. Que cavalo dou a José? Alice olhando para José perguntou. Você gosta de algum animal em especial, José? José se lembrando dos tempos de Leôncio respondeu. Gosto do Fumaça, ele é ligeiro e obediente. Alice rapidamente mandou que Juca atrelasse o cavalo Fumaça e o trouxesse a José. Juca rapidamente atrelou o cavalo e logo trouxe a Alice, que continuava esperando. Alice e José montaram nos respectivos cavalos e saíram tranquilamente em direção ao cafezal. Ao chegar ao cafezal, encontrou Tonico xingando um dos colonos e, ao se aproximar, perguntou. Tonico, o que está havendo aqui? Tonico, achando que a moça seria como Daniel, respondeu com orgulho. Horácio é preguiçoso, ele está deixando grãos nos pés, se o coronel vir vai ficar muito bravo. Alice pensou por alguns instantes e então falou. Mostre-me onde Horácio está errando. Tonico orgulhoso levou Alice aos pés de café pelos quais Horácio ficou responsável e viu que havia somente alguns grãos verdes e com isso disse. Só por isso você está chamando a atenção de Horácio. Não vê que os grãos ainda estão verdes? Tonico foi logo dizendo. Esses grãos verdes amadurecem no terreiro. Tonico, não vejo motivos para tamanha humilhação, portanto peço que respeite os colonos, pois caso contrário vou colocar outra pessoa em seu lugar. Tonico não gostou das palavras duras de Alice, mas logo se lembrou de que se respondesse ela o dispensaria sem piedade. Nesse momento, o homem pensou para onde iria com sua família caso fosse dispensado da fazenda. Sendo assim, Tonico resolveu se calar. Horácio ficou surpreso com a maneira de agir de Alice e, satisfeito, esboçou um leve sorriso para a mulher que um dia se tornaria dona daquelas terras. Alice andou pelo cafezal junto com José. Vou chamar Horácio para ficar em seu lugar no terreiro, você será meu braço direito e me ajudará a aprender o serviço. José ficou satisfeito com o cargo que estava recebendo e sorrindo disse. Não quis falar nada à sinhazinha, mas Horácio é um homem muito trabalhador. O problema é que Tonico não gosta de Horácio e sempre vivia a entregá-lo ao coronel, como a Daniel. Houve uma ocasião em que Horácio chegou a pedir as contas ao coronel, porém ele não permitiu que Horácio saísse de suas terras. Essa é uma boa informação, mas agora te pergunto. Quem deixou Tonico responsável pelos colonos no cafezal? José pensou e foi logo dizendo. Foi Daniel, senhora. Alice pensou por alguns instantes e decidiu que começaria a observar melhor as atitudes de Tonico. Alice se aproximou de Horácio. Horácio, quero que vá agora mesmo ao terreiro ajudar a esparramar o café, pois José ficará comigo a maior parte do tempo. Horácio, que não gostava de Tonico, anuiu com a cabeça, porém seu coração estava em festa, pois a presença de Tonico lhe fazia mal. Horácio humildemente perguntou. Quando que a senhora quer que eu comece a trabalhar no terreiro? Alice respondeu a queima-roupa. Quero que vá agora mesmo ao terreiro. Horácio foi até um pé de café onde pegou sua marmita e se retirou deixando Tonico se mordendo de raiva. Tonico pensou. Não vou permitir que essa moça se intrometa no meu trabalho,
pois se ela começar a me arranjar problemas vou ter uma conversa com o coronel. Nunca obedeci mulher nenhuma, e agora me vejo obrigado a obedecer a essa dondoca filha de papai. Tonico era um homem trabalhador, mas tinha a péssima mania de humilhar a todos, inclusive sua esposa e filhos. Além de rude, Tonico era um homem odiento e naquele dia seu novo alvo era Alice, a filha do coronel. Ao passar junto à cerca que fazia divisa com outra fazenda, Alice logo se lembrou de Leôncio e dos bons momentos que vivera ao lado do único homem que ela amou e por um momento seus olhos ficaram úmidos e foi nesse momento que José se aproximou dizendo: "Como vê o trabalho no cafezal está indo bem, talvez esteja na hora da senhora conhecer o resto dos trabalhos da fazenda." Alice olhou para José. "Vamos, temos muito o que fazer." Não demorou e os dois logo subiram em seus cavalos e foram ao pasto. Naquele momento, a moça se deu conta de quão rico seu pai era, pois havia mais de 300 cabeças de gado de corte, sem contar as vacas leiteiras. Alice perguntou a José: "Quem são os compradores de gado de meu pai?" José não soube responder, e Alice percebeu que, para administrar a fazenda, deveria estar a par de tudo. Com esse pensamento, decidiu que deveria ter uma longa conversa com seu pai, porém decidiu conhecer melhor os trabalhos antes de conversar com o coronel. José juntou: "Há muito trabalho na fazenda, além de cuidar do cafezal, o administrador tem que saber distribuir bem os trabalhos, saber como se cuida do gado, observar a limpeza da fazenda, contar as sacas produzidas naquele dia, e saber o momento certo de vender as sacarias de café. Há coisas que somente o coronel sabe, como por exemplo, o preço do café e das contas da fazenda. Os colonos recebem mensalmente, e a senhora terá que saber quanto é pago para cada colono. Todo dia 20 se faz o pagamento, e será a senhora que deverá fazer as contas, e é muito trabalho, já vou adiantando." Alice com altivez disse: "Se um homem é capaz de administrar uma fazenda, por que uma mulher não conseguiria?" "Concordo que a princípio será difícil, mas não impossível de realizar." José sorrindo respondeu: "A senhora é determinada e tenho certeza que fará uma boa administração." Alice sorrindo respondeu: "Esforçar-me-ei para aprender o serviço e ser diferente de meu pai." José pensando em Tonico alertou: "A senhora deve tomar cuidado com Tonico, ele não é o homem de esquecer fácil uma ofensa. Pode ter certeza que depois do que mandou Horácio ao terreiro arranjou um inimigo." Alice abriu um largo sorriso. "Não se preocupe, se ele me arranjar problemas, eu o dispenso juntamente com sua família." José, pensando em Durvalina, esposa de Tonico, falou: "Tenho pena de Durvalina, pois ela é uma boa mulher, mas Tonico a maltrata, assim como seus filhos." Alice, interessada, perguntou: "Mas o que ele faz à esposa?" José respondeu: "Tonico tem a mania de surrar tanto ela quanto os filhos, principalmente aos sábados, quando se entrega à bebida." Estupefata com a revelação de José, a moça perguntou: "Mas ele bebe todos os sábados?" José, com seu jeito roceiro, respondeu: "Para falar a verdade, Tonico costuma beber todos os dias, mas aos sábados ele se entrega totalmente à bebida, deixando a venda a altas horas da noite. Quando chega em casa, sempre arranja uma maneira de arrumar confusão, e surrar mulher e filhos." Alice procurou disfarçar, pois ficar sabendo que Tonico era tirano em casa com a família a deixou irritada. "José, de hoje em diante você passará a trabalhar diretamente comigo, portanto quero que me diga tudo o que estiver acontecendo, tanto no trabalho como na vida particular dos colonos. Homens como Tonico me dão náusea, e quanto a esse problema vou averiguar. Vou pedir a você que no momento que Tonico estiver surrando mulher e filhos, por favor, vá me chamar, pois não vou permitir violência doméstica em casa durante minha administração." José continuou dizendo: "Tonico odiava Leôncio,
que por diversas vezes o chamou para aconselhar a não beber tanto, e ele sempre gritava que era ele quem mandava na casa, na esposa e nos filhos, e o pobre homem sempre ficava quieto. Tonico é um homem irascível e guarda ressentimento, portanto tome cuidado, pois víbora perto daquele homem é bicho bom. Alice respondeu: não permitirei violência dentro de minhas terras. Se Tonico não se enquadrar em minha administração, pedirei que vá embora, mas ele irá sozinho se for da vontade da esposa e dos filhos. José abriu um largo sorriso e continuou com sua narrativa. Senhora, na casa dos colonos é comum as mulheres apanharem de seus maridos, afinal, como eles mesmos dizem, mulher merece apanhar. Que horror! Meu pai sabe de tal coisa. Todo mundo sabe, porém ninguém pode fazer nada, pois como o coronel sempre dizia, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Alice sentiu-se decepcionada com os dizeres de seu pai, e nesse momento apenas balbuciou. Meu pai é como todos os outros, só eu que não o via como realmente era. José advertiu. Tome cuidado com Tonico, ele é um homem perigoso. Alice, não se deixando intimidar, perguntou. O que esse infeliz poderá fazer contra mim? Ele irá me bater? Irá me preparar uma emboscada? Por favor, Tonico não poderá fazer nada contra mim, e vou começar a provocá-lo desde já. A começar, não permitirei que ele comande os outros colonos. Vou passar esse cargo a outro homem, mas quem? José pensou por alguns instantes e depois comentou. O que acha de dar esse cargo a João Ligeiro? Ele é trabalhador e todos gostam dele. Mas quem é esse João? Nunca ouvi falar dele. José continuou. João tem o apelido de ligeiro porque é muito trabalhador e bom, inclusive em casa ele é um exemplo. Não bebe nem fuma cigarro de palha, e posso dizer que tem caráter. Alice ordenou. Quero conhecer esse João. Todos o têm como bom homem, mas ele terá que me provar, pois, como diz meu pai, só conhecemos verdadeiramente um homem quando damos poder a ele. José, sem compreender o que a filha do dono da fazenda queria dizer, ajuntou. Por que a senhora não dá uma chance a ele? Alice respondeu. Quero conhecê-lo, depois verei se dou esse cargo a ele ou não. E além do mais preciso flagrar ele surrando a esposa e somente depois disso tirarei do cargo. José foi logo dizendo. A senhora não tem medo de enfrentar Tonico dessa maneira? Alice deu de ombros. De maneira alguma. Se ele ousar fazer qualquer coisa contra mim, me amparo na lei, e pode ter certeza de que a minha palavra tem mais valor do que a dele, afinal sou filha do homem mais influente da região. A sua casa não é perto da de Tonico? Sim, respondeu José. Então fique de olho e quando houver qualquer escândalo vá me chamar. José replicou. Contra a senhora Tonico não poderá fazer nada, mas contra mim ele pode. Confesso que tenho medo dele, pois segundo ele mesmo fala ele veio fugido das Minas Gerais, pois cometeu assassinato. Alice abriu um largo sorriso. Não tenha medo, de todas as informações que você me deu essa é a mais valiosa, pois posso usar isso contra ele. Confie em mim, você terá minha cobertura. José sentiu-se confiante, pois percebera que Alice, embora fosse mulher, era determinada, e Tonico não iria fazer nada contra ele. Alice foi logo dizendo. Vamos ao celeiro, preciso saber como anda o estoque de café. Os dois seguiram em direção ao celeiro enquanto José pensava. Sinto que as coisas irão mudar por aqui. Capítulo 15. Trabalho espiritual. Leôncio estava triste, sentado em um banco no belo jardim da colônia, quando Drauzio se aproximou. Por que sentes-se tão triste, meu jovem? Leôncio, olhando para Drauzio, respondeu. Estava pensando em minha vida desde que cheguei e confesso que a vida aqui não tem muita graça. Das poucas vezes que fui à igreja, o padre sempre falou que o homem nasceu para gozar da felicidade, mas confesso que nunca fui feliz.
Quando vivia na terra era feliz, e agora depois de morto continua sendo infeliz. Porque Deus nos criou para sermos eternamente infelizes. Para lhe ser sincero, gostaria que a morte fosse o fim de tudo, pois morrendo o corpo acabaria também a infelicidade. Drauzio olhou para Leôncio e com suavidade na voz perguntou: o que lhe falta para ser feliz? Leôncio, soltando um longo suspiro, disse: como disse, eu nunca fui feliz, exceto nos momentos em que estava com Alice, mas agora estamos separados e assim felicidade me acompanha. Drauzio, esboçando um leve sorriso, começou a falar. Você disse que nunca foi feliz enquanto encarnado, e isso é uma grande verdade, porque a Terra é um mundo de expiação e provas, por isso a felicidade total não se pode encontrar naquele planeta, mas em mundos mais evoluídos. A felicidade na Terra é algo relativo e não definitivo. O que quero dizer é que todos que vivem na Terra podem ter momentos de felicidade, mas esses momentos são transitórios, ou seja, passageiros. Você disse que era feliz quando estava com Alice, mas você acha que essa felicidade duraria para sempre? Pense comigo. Sendo a Terra um lugar de provas e expiação, logo que os problemas surgissem, esse sentimento seria abalado pelo dia a dia, e você voltaria a pensar que, mesmo vivendo ao lado da mulher que ama, você não seria totalmente feliz. Agora sua realidade é outra, pois continua vivendo em sua forma original, num lugar onde se tem tudo para ser feliz, e mesmo assim você se sente infeliz. Porém, em vez de pensar em infelicidade, por que não muda seus pensamentos e passa a fazer algo de útil? Como disse, você sempre foi um homem trabalhador, e olha que nesse lugar o que não falta é trabalho. O trabalho é uma das leis imutáveis de Deus, pois sem trabalho não há progresso, e sem progresso o espírito fica estagnado e não continua sua evolução. Leôncio foi logo dizendo: mas como o trabalho poderia me ajudar a amenizar a falta que sinto de Alice? Drauzio esboçou um leve sorriso quanto prosseguiu. Leôncio, quando se trabalha, a mente está repleta de bons pensamentos, principalmente nesse lugar onde todos se preocupam com o bem comum. Desde que saiu da casa de recuperação, você tem passado longos dias andando a esmo, de um lugar a outro, preso em suas recordações e sentindo raiva de seu algoz, mas, se você estivesse fazendo algo de útil, você não perderia tanto tempo pensando no passado e no que viveu ao lado de Alice, e muito menos no mal a que foi submetido. Pense comigo. Se você chegasse a uma casa e encontrasse pessoas morando lá, você se atreveria a morar na mesma casa? Logicamente que não. Pois isso seria uma invasão. Drauzio sorriu novamente. Isso mesmo, ninguém invadiria uma casa onde tivesse moradores, e assim é com a casa mental. Leôncio não compreendeu quando seu interlocutor mencionou sobre casa mental, por isso perguntou: mas o que é casa mental? Drauzio continuou: a nossa mente é como uma casa. Quando estamos trabalhando e com pensamentos elevados, podemos dizer que nossa casa mental está cheia de bons pensamentos, mas quando uma pessoa passa boa parte do tempo sem nada fazer, podemos dizer que a sua casa mental está vazia e suscetível a maus pensamentos. Quando as mãos estão em movimento, a mente está repleta de bons pensamentos. Agora observe como estão seus pensamentos, presos a um passado onde nada poderá ser mudado. Você se tornou escravo do passado e do ressentimento. E o que está fazendo para mudar? Leôncio não respondeu à pergunta de Drauzio, com isso o amigo continuou. Você não está fazendo nada, passa o dia andando, remoendo o passado e presos a ressentimentos onde o coloca como vítima de toda aquela situação. Enquanto você sentir pena de si mesmo, será incapaz de perdoar seu algoz. Leôncio, ao pensar no coronel Teotônio, foi logo dizendo: